Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro criou essa imagem na mente de muitas pessoas de homem forte, de homem duro, né, de um cara decidido e tal. Mas na verdade ele é um frouxo. Ele é covarde e frouxo. E ele tem dado nos últimos dias inúmeras evidências da frouxidão dele, de como essa projeção de masculinidade tóxica, firme, essa masculinidade poderosa, ela é uma enorme fraude. Talvez seja o maior fake news que a gente teve recente. E eu vou dar evidências nesse vídeo. Recentemente, o discurso dele que ele não pode fazer nada, né? E o povo levantando, os internautas, se você não pode fazer nada, é melhor você sair. Pede para sair, Bolsonaro. Renuncia. Mostra ele culpando a mídia, ele querendo culpar os outros. O PM Fixman, um seguidor do canal, um inscrito do canal, ele levantou uma hipótese que eu concordo muito, que não apenas, como eu disse no meu vídeo anterior, Bolsonaro se antecipou em relação à crise econômica, dizendo, olha, não posso fazer nada e tal, e a culpa é dos outros, para evitar perda de popularidade, como ele também fez isso, culpando os outros, como ele culpou no passado e continua culpando o Congresso e o STF, e está realizando uma série de medidas protegendo os militares, porque está acenando para os militares que talvez em um determinado momento precise dos militares. Está querendo agradar os militares porque talvez precise deles. E esse precisar deles para um golpe mostra fraqueza, mostra incapacidade de segurar o próprio governo com as próprias pernas. Culpar os outros, culpar o Congresso, o STF, culpar a mídia, culpar o PT, culpar os comunistas, é um sinal de fraqueza, é um sinal de incapacidade, de falta de crença nas próprias capacidades e nas próprias potências de resolver os problemas. Quando você diz, olha, o Brasil está quebrado, não tem nada que eu possa fazer, é porque você é fraco, né? Você não tem, não assume a responsabilidade da presidência da República, que é o cargo de maior poder e de maior responsabilidade que nós temos no país. Né? Com grande poder vem grande responsabilidade, e é justamente isso que ele é incapaz de assumir, porque é frouxo. Porque é frouxo. E ele realmente foi dando cada vez mais exemplos dessa frouxidão. E que esse discurso dele de força, na verdade, é uma enorme fraude. E quando eu parei para pensar nisso, os exemplos são muitos. A admiração dele por um torturador, o Carlos Brilhante Ustra. O que é que o torturador está arriscando? Nada. O que é que o torturador ele está. Qual é o perigo que ele sofre naquela situação? Nenhum. Ele tem todo o poder e ele pode infligir ao outro tudo o que ele quiser. É por isso que Bolsonaro gosta do Ustra. Porque o Ustra não está sob nenhum tipo de risco. Mas qual é a coragem que é necessária numa situação como aquela? Nenhuma. A coragem exige de uma situação em que você tenha medo. E você enfrenta esse medo e supera esse medo. Aí você tem coragem. E o medo implica no risco. Implica que exista risco. Em uma situação em que não há risco, não há medo. E se não há medo, não há possibilidade de coragem. E é por isso que Bolsonaro admira o Ustra. Porque o Ustra estava numa posição do covarde. Daquele que não precisa de coragem para infligir dor e infligir, enfim, agressão aos seus adversários. Porque o Bolsonaro não quer se arriscar. É absolutamente importante compreender isso. E eu venho pensando, inclusive, sobre a fala do Fábio Porchat. O Fábio Porchat disse que a gente tinha que atacar o Bolsonaro indo embaixo. E dizer, olha, tem que dizer que o pau dele é fino. Né? Que o órgão genital dele não é avantajado. E quando eu. Que é pequeno, que é fino, enfim.
E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu disse, pô, poxa, para um comediante como você, beleza, você diz isso aí. Mas, para uma pessoa como eu, que sou uma pessoa com mestrado, doutorado, estou fazendo análise política, não é muito legal ir por esse caminho. Mas depois eu pensei bem, e aí eu não sei se o Porchat estava querendo falar isso com essa intenção, se sim, foi brilhante a colocação dele, mas nesse sentido que eu estou tomando a colocação, atacar o epicentro dessa masculinidade do Bolsonaro, e aí o órgão faz todo sentido, né? Mas o epicentro da insegurança dele, da fraqueza, da frouxidão, faz todo sentido. E aí atacar e criticar duramente o exemplo de falta de força dele, de falta de potência. Não é? E aqui no canal, e obviamente eu não estou falando que a potência pertence apenas aos homens, muito pelo contrário, recentemente eu tive presença no meu canal de mulheres muito fortes, vibrantes e que mostraram uma verdadeira potência em defender as populações mais agredidas desse país e as mais perseguidas, e para isso você precisa muita coragem. É por isso que Duda Salabert, Luana Alves, Isa e outras pessoas com quem eu já falei são verdadeiras guerreiras e pessoas de coragem de verdade, não o Bolsonaro. Né? Para fazer o que o Bolsonaro faz, isso daí não é necessário coragem. E aí é fundamental a gente entender isso. Fundamental entender também que, embora ele seja muito pouco inteligente, o que ele está fazendo não é uma coisa desprovida de estratégia. Existe uma inteligência política por trás do que ele está fazendo, embora, do ponto de vista cognitivo, Bolsonaro seja altamente limitado. Que a inteligência política dele ele sabe, como um homem fraco que é e frouxo que ele precisa culpar os outros e para sustentar algum tipo de popularidade, porque ele está se comunicando com um eleitorado que não percebe a frouxidão dele. Um eleitorado que aceita a responsabilização do outro. Engraçado que esse mesmo eleitorado gosta muito de dizer que a esquerda é do mimimi. Que a esquerda teria essa coisa meio frouxa. Tem alguma coisa mais frouxa, tem alguma coisa mais covarde de você estar com o poder da presidência nas mãos e você virar para o povo brasileiro e dizer: não tem nada que eu possa fazer, não. Eu. Entendeu? A culpa é da mídia, é do Congresso, é do STF, é dos outros. Eu não posso fazer nada. Essa demonstração assim cabal, não é? Da, da impotência. Impotência é a palavra correta para falar diante desse caso. Eu fiquei me lembrando também esses dias do Rock 5, né? Em que ele dá um discurso que fala de fato de força. Que quando você fica procurando alguma coisa para você culpar, aí você está demonstrando fraqueza. E quando você reconhece que nada vai bater tão duro quanto a vida, e a vida vai te deixar lá embaixo se você deixar, e que vitória se faz enquanto você consegue apanhar e levantar e continuar lutando, e é assim que se vence. E como o discurso do Bolsonaro ele é contraditório com essa mensagem empoderadora, que só pode ser criticada, no meu ponto de vista, quando a gente olha para o contexto de pessoas que não tiveram a oportunidade de se desenvolver. Quer dizer, as pessoas que podem, com grande autoridade, falar de a vida permitir um pouco para eles, foram as pessoas que passam fome, as pessoas que não tiveram a educação adequada. Essas podem falar com propriedade de: olha, esse país aí não me ajudou e a minha circunstância de hoje se deve realmente a uma questão estrutural e da irresponsabilidade e incapacidade da nossa sociedade. Esses podem falar isso. Mas uma pessoa que teve uma aposentadoria imoral, como o Bolsonaro teve, de político, pedida super cedo, ele que foi aposentado do exército compulsoriamente porque tinha sido expulso, uma outra aposentadoria que ele não deveria ter direito, e que ele tem porque ele fez um acordo lá,
O que uma pessoa como ele tem de responsabilizar os outros? Ele que teve sempre mamando nas tetas do Estado. Inclusive, no caso dele, sim, de forma irregular, com rachadinha e tudo. E as evidências são muito grandes dele se aproveitando de dinheiro de gasolina e uma série de outras coisas. Ele não tem nenhum tipo de razão que sustente esse discurso de vitimismo que ele está fazendo agora o tempo todo. Ah, não, a culpa é dos outros, eu não posso fazer nada e tal. E isso sim é um vitimismo de alguém que não tem por que usar isso de vitimismo. Porque as verdadeiras vítimas em um país como o Brasil são as pessoas que são subnutridas, que passam fome, que têm acesso à educação ruim. Essas são as vítimas. Mas o Bolsonaro se coloca como vítima sem ser. Sem ser. E é um absurdo e uma hipocrisia quase que inacreditável que uma direita que gosta tanto da ideologia de self-made man, de que se vira e tal, apoiar um cara desse. É intelectualmente falida essa ideia. Falida. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Em breve eu estarei falando com uma pessoa verdadeiramente corajosa, que é o Eduardo Suplicy, no dia 11, às segunda-feira, não é? Às 19 horas da noite. E você já pode ir lá marcar a live, porque para não se esquecer, inclusive marcar aqui no YouTube para te lembrar, para você não se esquecer e assistirem essa live com um homem que continua lutando, mesmo na idade avançada que ele está, continua lutando por um Brasil melhor e continua lutando por e defendia já ideias impopulares quando elas eram impopulares, mas eram necessárias. E esse é o exemplo de coragem que a gente deve valorizar e se inspirar para poder reproduzir em nossas próprias vidas. E era o que eu tinha para dizer sobre isso, gente. Por isso, todos vocês assistam a minha live com Eduardo Suplicy no dia 11. A não ser que eu tenha algum imprevisto, né? Mas por enquanto tá tudo certo pro dia 11. Um abração e até lá. Tchau, tchau.